Fluminense e outros times do Rio interessados, sondando, agindo. O que o Fluminense está fazendo por Trauco, ex-lateral do Flamengo, que está na França? E sobre o Thiago Silva, ontem a gente trouxe aqui a notícia que saiu num dos portais tricolores, né, no Saudações Tricolores, sobre a possível vinda de Thiago Silva, que estaria próximo e etc. E hoje a gente traz a repercussão disso, do outro lado. Dois jornalistas que já cobrem o Fluminense, já tem fontes também no Fluminense há um bom tempo. E aí, o que a gente sabe exatamente de concreto? Vamos falar disso aqui nesse giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixa o seu like aqui embaixo, fortalece aí o canal e se inscreve aqui, que a gente tá rumo a 94 mil, cada vez tentando mais chegar nesse número mágico de 100 mil que a gente recebe uma placa. Por enquanto, tem essas duas placas aqui, feitas pelo pessoal da Arte Rio MDF. Vamos lá, vamos embora. Hoje não vai ter muita enrolação não, porque a gente tem assuntos interessantíssimo para poder falar, e a gente abre falando sobre Miguel Trauco, lateral esquerdo, ex-jogador do Flamengo, né? Miguel Trauco, peruano, passou um bom tempo aí no Flamengo, nesse período de reconstrução deles, né? A galera tem amigos flamenguistas até que brincam que ele roeu o osso para os outros conquistarem as coisas, né? Mas enfim, um lateral esquerdo que tem... Eu comparei lá no grupo dos padrinhos, quando a gente comentou sobre essa notícia, eu falei, Trauco é um Gilberto Canhoto, que é um lateral que sempre foi fadado ali e marcado com a questão de não marcar tão bem, mas que no apoio ofensivo é um jogador que o Flamengo usava muito e tinha uma característica melhor, tanto que ele só vira reserva de René na época no Flamengo, porque René era mais equilibrado, não apoiava tanto quanto ele, né? Não era tão bom no apoio, mas marcava mais também. Sobre por que eu tô falando de Trauco aqui no canal do Fluminense, a notícia é a seguinte: o Le Progrès, um jornal francês, afirmou que Fluminense, Botafogo e Vasco teriam interesse, enfim, algum tipo de sondagem com o Saint-Étienne, time que hoje é dono, né, de Trauco, possui os direitos federativos dele, para poder trazer o jogador de volta para o Brasil. Isso por quê? Porque ele não rendeu no Saint-Étienne. Gabriel, como que ele jogou lá? Como é que foi ele lá? Meu amigo, eu foco mais em acompanhar o futebol brasileiro do que o Saint-Étienne, né? Mas vou confiar aí na informação do Le Progrès sobre o desempenho dele não ter rendido tão lá, porque eu acho que eles estão um pouco mais perto. Mas ele não teria rendido lá e, inclusive, o Fluminense, desses três, já teria sondado no início do ano para tentar a contratação do lateral esquerdo, e a negociação acabou não passando muito da sondagem. Bem, segundo ainda a reportagem do Le Progrès, esse empréstimo, o Saint-Étienne estaria disposto a emprestar sem custo nenhum o Trauco, só com o clube a qual ele está sendo emprestado pagando os salários. Eu sempre gosto de falar isso daqui. Quando a gente pega um jogador emprestado, está só pagando o salário, a gente está trazendo mais um salário para o elenco. Óbvio que não há negociação no momento, não é isso que ele fala, há apenas interesse e sondagem, ponto. Houve uma sondagem no início do ano e agora o Saint-Étienne está querendo negociar. Está querendo provavelmente também aliviar a folha, etc. A gente sabe que os problemas financeiros que acontecem aqui acontecem lá também, e vale destacar aqui, o Saint-Étienne não joga mais agora nesse período no Campeonato Francês, porque o Campeonato Francês foi encerrado. Ou seja, o Saint-Étienne provavelmente só vai voltar a atuar ali, sei lá, em agosto, setembro, não sei exatamente quando se planeja a volta do Campeonato Francês. Então, nesse caso, é algo relevante para a gente ficar de olho. Hoje, teria necessidade de trazer Trauco para o Fluminense? Como eu falei, ele tem essas características, ou seja, seria um jogador bem mais para apoio. A gente tem Egídio. Não acho que Trauco seria o jogador... Como é que eu vou tentar falar isso? Seria o jogador ideal para a gente ter no elenco reserva de Egídio, porque eu vejo o Trauco com a possibilidade de ser titular do Fluminense. A gente teria dois titulares, possivelmente com um custo muito alto. Porém, quando a gente olha para as outras opções também, a gente olha o Ourinho, que até agora não agradou. Não mostrou que pode ser o reserva do Fluminense até agora com o futebol jogado. Foi pouco tempo, foi óbvio, mas o pouco tempo que tem, o pouco que a gente tem de amostragem não me agrada muito, não me mostrou que pode ser reserva. A gente tem a possibilidade da volta do Marlon, que está emprestado para o Boa Vista de Portugal, e que
Na verdade, eu acho que a gente tem tanta expectativa da volta de Marlon para ele ser o reserva de Egídio, porque eu, nesse caso, pelo que eu vi de Marlon e pelo que eu vi de Ourinho, eu prefiro muito mais Marlon como reserva de Egídio. Porém, a gente também tem a expectativa de que o Boa Vista decida exercer lá a opção de compra que ele tem e compre o Marlon e a gente fique com dinheiro, porque é o que a gente mais precisa nesse momento. Vamos esperar essas questões continuarem, o desenrolar dessas questões, mas é fato que não é uma contratação primordial. Mesmo o Trauco vindo, não vindo, essa negociação não é primordial, a gente está falando do lateral esquerdo reserva. Então, só para deixar claro de que caso alguma contratação seja feita, etc., não é para agradar todo mundo, que não está chegando o cara que vai resolver. O cara que vai resolver já chegou domingo, que é Frederico. Bem, agora a gente vai para outro ponto, e aí eu queria colocar aqui, porque aqui o que é o giro de notícias? Só para explicar antes. Eu pego notícias que outros jornalistas apuraram e publicaram, trago aqui, para quem, por exemplo, só me acompanha aqui, não acompanha outra mídia, etc. Eu sei que tem bastante gente assim. Fique sabendo, fique atualizado. E para quem já acompanha outras notícias, fique com uma análise minha, porque confia na minha análise, enfim. Para também não adianta eu vir aqui só e falar tal, dar só a notícia, que o cara que já segue ele página no Twitter e etc, ele já sabia disso. O cara não vai querer me assistir. E queiram me assistir, por favor. Então eu sempre trago a notícia e uma análise. Ontem eu trouxe uma notícia sobre o Thiago Silva, apurada pelo Pedro Rangel, de Saudações Tricolores. Vá lá ver o vídeo de ontem para eu não ficar me repetindo tanto aqui. Houve uma repercussão dessa notícia e, inclusive, dois jornalistas, um que não trabalha tanto ali na área, no hard news, etc., que é o Rica Perrone, mas que é bem conhecido aí do público, né? Ame ou deixe, né? Muita gente ama, muita gente odeia o Rica Perrone, mas é fato que ele tem boas fontes, principalmente ligadas a Fluminense, tem uma ligação ali com o Fluminense, apesar de ser São Paulino. E o Marcelo Neves, que durante muito tempo cobriu o Fluminense pelo Lance e hoje é jornalista do jornal O Globo. Esses dois jornalistas publicaram matérias na segunda-feira. Eu não vou usar a palavra, não, isso aqui não é desmentindo, tá? Porque ninguém desmentiu. Mas publicando as suas versões das negociações entre Fluminense e Thiago Silva, ou se elas existem de fato. Vou começar pelo Marcelo Neves, que é do Globo, publicou uma matéria no Globo, e basicamente a síntese da matéria é de que o Fluminense, ele faz um resumo ali da questão, coloca o fato da tia do Thiago Silva, né, que postou lá o negócio do Vem Monstro. O Thiago Silva ontem fez uma brincadeirinha também com a torcida tricolor, postando uma foto, porque assim, a brincadeirinha provavelmente foi de quem entregou, né, que botou ali um lanche dele e um negócio, hashtag Volta Monstro. E ele fez a brincadeirinha postando, né, isso daí. Não sei se foi ele, se foi a mulher dele, eu só vi essa foto, não vi a postagem. Então, nesse caso, ele faz ali todo esse preâmbulo, Marcelo Neves, mas no último parágrafo ele destaca. O que há hoje de concreto? O interesse do Fluminense. Nada além disso. Thiago Silva já destacou, é importante isso que está lá na matéria, que eu acabei não falando no vídeo de ontem. Thiago Silva já está lá fora, ele já teve sondagens no Milan para voltar para jogar no Milan, no primeiro. O Milan hoje não é o primeiro escalão da Europa, seria o segundo escalão da Europa, né? Times que tem muito nome, mas que não têm jogado tanto a Champions League, como o próprio Milan, o Internazionale jogou até esse ano, Manchester United, etc. Ele chegou a receber também propostas da China nesse último período, só que ele não quer, segundo Marcelo Neves, sair de um grande centro do futebol. Ele não quer ir para uma liga de menor dificuldade, porque ele ainda tem a esperança de jogar a Copa de 2022. Ou seja, para ele ir para a China, por exemplo, resolveria o problema do dinheiro, mas teria complicador de, por exemplo, né, dele ir para muito longe, para uma cultura totalmente diferente, e também o fato dele jogar na liga ainda abaixo da brasileira. Então, nesse momento, segundo Marcelo Neves, a visão de Thiago Silva sobre esse interesse do Fluminense é só interesse. Só tem isso até hoje. E o Rica Perrone, ele falou disso numa live. Uma live no Instagram dele. Eu vi a repercussão disso no Netflix, não assisti a live. E tem uma declaração dele, uma aspas dele falando o seguinte. Ele responde, na verdade, né, sobre o Thiago Silva. Ele fala, perguntado se estão negociando, ele falou, não estão. Conversei com o Mário hoje, isso na segunda-feira, ou seja, ele falou que conversou com o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, na segunda-feira, e ele prossegue. Pode vir a estar,
Mas hoje, na segunda-feira, não estão. Hoje o Fluminense não tem nem situação financeira para fazer uma proposta ao Thiago Silva. Volta para aquele ponto que eu falei. O salário de Thiago Silva na Europa é absurdo. Ah, Gabriel, mas é absurdo porque ele é o Thiago Silva? Não, é absurdo porque o euro está quase 6-1. Além disso, o salário de Thiago Silva, os clubes europeus têm mais condição. Além disso, o Thiago Silva ainda é um jogador de relevância mundial. E aí a gente precisa acertar o discurso, né? O nosso discurso. É o que eu sempre me preocupo de não ser incoerente. A gente tem que entender que Thiago Silva é um jogador de relevância mundial, e que para o Fluminense seria uma contratação gigante, um jogador que almeja jogar a Copa, que viria para o Brasil ainda já na decadência, mas no início da decadência da sua carreira, né? Já ainda muito próximo do auge e etc. E a gente precisa alinhar esse discurso, que é o discurso que a torcida adora fazer, com o discurso de que ele tem mercado na Europa. Porque senão a gente fica meio que... tipo assim, a gente quer exaltar a contratação do Fluminense, é um jogador gigante que tá vindo pra cá, ainda perto do auge, etc., mas que não recebeu proposta nenhuma da Europa. Não faria muito sentido. É óbvio que o mais importante do que o discurso é a informação. Então, Marcelo Neves trouxe a informação de que ele recusou propostas da China em alguns momentos recentes. E assim, convenhamos também, né? Se a gente acha, realmente, eu acho isso, que Thiago Silva é um zagueiro de nível mundial, de nível 1 da Europa, ele seria, para mim, seria reserva, né, para esse nível 1 da Europa, Real Madrid, etc. E pro nível 2 da Europa, que são esses times muito grandes ou times médios ascendentes, ele seria titular fácil. Então, considerando isso, considerando que seria uma contratação gigante do Fluminense, etc., eu não posso falar que ele não teria propostas da Europa, não teria, com certeza, quando acabar esse contrato. É óbvio que contratos negociados agora após a pandemia, todos eles terão redução. Todos. Mas convenhamos que, como eu expliquei ontem, uma redução de 4 milhões para 400 mil, que já seria um peso gigante na folha do Fluminense, ou seja, uma redução de 90%, não é a redução da pandemia. A redução da pandemia vai ser 20%, 15%, 30%. Então, assim, a gente aguarda ainda, torce para que Thiago Silva queira mesmo vir para o Fluminense e se interesse pelo projeto do Fluminense hoje, mas a gente tem duas informações aí, né? A gente aguarda para poder ver a possível repercussão e aguarda o Mário Bittencourt da entrevista aqui pro Rede Tricolor, porque já deu entrevista para um monte de gente, ainda não deu aqui pro Rede Tricolor, para a gente poder perguntar isso diretamente para ele. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!